Olá, eu sou a Kiss e nesse canal eu te falo um pouco sobre arquétipos e outras ferramentas para o seu autoconhecimento e manifestação. Primeiramente, o que são subliminals ou subliminais? São áudios que contêm informações que podem ser audíveis ou não. Por exemplo, se você quer mudar a cor dos seus olhos, alguns áudios podem ter afirmações que você pode conseguir ouvir ou não. Mesmo que você não escute, o seu subconsciente consegue captar essas informações. Esses áudios funcionam para praticamente qualquer coisa. Você pode utilizar para alteração da cor dos seus olhos, altura, mudança de alguma crença limitante, mentalidade, para atrair dinheiro, para atrair parceiro, enfim, para várias coisas, infinidades. Algumas dúvidas sobre esse tipo de áudio. Dá para colocar magia nesse tipo de áudio? Sim. Cada magista vai fazer de alguma forma. Eu não trabalho com magia. Algumas pessoas dizem por aí que o fato de um subliminal ter magia funciona mais rápido ou de forma mais potente do que um sem magia. Na verdade, isso depende única e exclusivamente da sua crença. O subliminal ele é apenas uma ferramenta. Se você tem medo de magia, muito provavelmente não vai funcionar para você, ou você pode acabar tendo pesadelos porque você tem uma crença ligada ao medo sobre isso. Agora, se para você absolutamente qualquer ferramenta funciona, você pode simplesmente só repetir o que você quer em alguns minutos e você pode manifestar sim, porque tudo depende da sua crença. Coisas que podem atrapalhar os seus resultados com subliminals, arquétipos ou com qualquer outra ferramenta. Excesso de informações. Quando eu comecei a ouvir subliminals lá em 2018, eu fazia o que a maioria das pessoas fazem, que é o quê? Ter 300 playlists, cada playlist com cento e tantos vídeos, com não sei quantas horas de reprodução, para várias coisas diferentes. Se eu queria um cabelo de alguma cor, eu pegava 300 subliminals daquela cor. Aí eu queria mudar alguma outra coisa, eu pegava mais 200 subliminals daquela cor. O que pode acontecer? Ou você demorar a ter resultados, porque muita informação para o seu subconsciente assimilar, ou você não ter resultado nenhum, amo que chega a visita bem na hora que eu tô gravando. Enfim, voltando. Se você utiliza, sei lá, 200 subliminals pra arrumar uma coisa, sei lá, cabelo, cara, seu subconsciente não vai conseguir lidar com tanta informação que você tá colocando pra dentro. Segundo, você não sabe as afirmações de todos eles, de todos esses subliminals. Pode ser que uma afirmação de um entre em conflito com outro áudio e simplesmente você não tenha resultado nenhum com aqueles áudios específicos. Então, assim, é muita coisa entrando em conflito no seu subconsciente e ele simplesmente não sabe o que fazer. Se ele não sabe o que fazer, ele não vai fazer nada. Ele vai simplesmente parar e não vai fazer nada. Ah, aquele subliminal tem uma característica que eu quero. Ah, aquele outro tem duas características que eu quero. Tenta focar ao máximo no que tem mais afirmações ou benefícios que sejam o que você queira e ouve o menos possível, porque você vai ter uma boa repetição daquela informação no seu subconsciente e é mais fácil de você ter resultado. Porque se você tem um monte de subliminals na sua playlist, é mais difícil de você ter resultado ou vai demorar muito mais para que você tenha resultado. Posso ouvir subliminals UG ou extremamente forçados? Pode. O que eu recomendo? Antes de qualquer coisa, se você não sabe o que são subliminals forçados ou UG. Subliminals forçados, eles vêm com informações que é para basicamente forçar o seu inconsciente a realizar as mudanças que você quer. Por exemplo, se você quer ter olhos azuis, ele vem com afirmações forçadas. Por exemplo, o meu inconsciente forçadamente entende que a partir de agora os meus olhos são azuis. As células do meu corpo forçadamente vão fazer alteração do meu DNA, blá, blá, blá. Enfim, são nessa pegada, são mais extremas. E o G, ele pode trazer afirmações que são mais tóxicas. Eu vou pegar aqui afirmações, por exemplo, para relacionamento. Nessa vibe do G, por exemplo, fulano de tal não dorme se não falar comigo. Ele passa mal se ele não me vê. Fulano de tal fica completamente obcecado por mim. É nessa vibe os áudios do G. Tudo vai depender dos seus resultados. Por exemplo, se você não costuma ter resultados com afirmações comuns, pode ser que um áudio forçado te dê resultados mais rápidos e um sub-G também. Pode ser que a sua mente barre, recuse ou tenha alguma resistência a esse tipo de afirmações.
Tudo é uma questão de teste. Outra coisa, o tempo que cada áudio vai funcionar depende de cada pessoa. Tem áudios que eu já escutei, por exemplo, para alinhamento dos meus dentes, que naquele momento que eu comecei a ouvir o áudio, em segundos, eu já comecei a sentir a movimentação dos meus dentes. E teve áudios que eu levei alguns dias para começar a perceber os resultados. Tudo vai depender não só do áudio, mas da sua crença também. Sobre afirmações negativas, é um tópico meio complicado, porque o que é negativo para uma pessoa não é necessariamente negativo para outra. Afirmações do tipo, eu nunca tenho espinhas, ou eu não tenho mais espinhas, podem ser interpretadas como negativas para algumas pessoas e comuns para outras pessoas. Porque algumas pessoas acreditam que se você tiver no áudio a palavra não, o seu inconsciente vai ignorar aquela palavra e vai considerar o restante. Então, na frase eu não tenho espinhas, ele vai considerar eu tenho espinhas, ignorando a palavra não. Se é isso que você acredita, é isso que você vai ter. Agora, se você não acredita nessa questão, tranquilo pra você. Outra coisa, se você tem medo de afirmações negativas, antes de ouvir um áudio, você pode repetir mentalmente pra você. Eu só absorvo características positivas desse áudio. Simples. É um comando pro seu cérebro e ele vai resolver. Outra coisa, áudios mais amplos, né? Por exemplo, corpo desejado. Algumas pessoas escutam para modelação do corpo, né? O seu subconsciente já sabe o que você quer. Se você quer aumentar a altura, ou se você quer ter coxas mais grossas, o seu subconsciente já sabe que é um desejo seu. Então, conforme você escuta o áudio, o seu corpo começa a se remodelar para atender essas características que você já deseja inconscientemente. Resultados contrários. É algo que pode acontecer caso o seu subconsciente tenha resistência àquilo que você está querendo. Eu quero um relacionamento. Vamos dizer assim, você quer um relacionamento e aí você sente que aquele teu crush que tu tava afim se afasta. Caso você tenha alguma crença relacionada a relacionamento, você tenha visto seus pais com uma relação tóxica, você tenha tido relações tóxicas, tudo que tá na sua memória inconsciente vai impactar sobre isso. Então, se você quer um relacionamento, mas você só teve relacionamentos complicados, pode ser que seja uma forma do seu inconsciente te proteger. Tipo, vou afastar essa pessoa para que eu não me machuque novamente. Então, o que você faz? Você resolve essa questão, seja na terapia, com EFT, com Ho'oponopono, não sei com o que você vai fazer. Resolvida essa questão, você não tendo mais medo inconsciente disso, ouve novamente, fica mais fácil de atrair. Tudo depende do nosso inconsciente. Se, por exemplo, você quer atrair dinheiro e o subliminal não tá funcionando para você, o que pode ser? Crenças inconscientes. E aí, o mundo de crenças limitantes é bem amplo. Pode ser, eu não posso ter dinheiro porque minha família não tem. Se eu tiver muito dinheiro, minha família vai ficar me pedindo. Ou, eu acredito que dinheiro é sujo, ou que rico não entra no céu. É um terreno bem amplo. Resolveu essas crenças? Bora, ouve de novo que vai vir fácil. Quanto mais você resolve as suas crenças limitantes, mais fácil a manifestação vem. As melhores técnicas que eu gosto de usar para resolver essa questão são o Ho'oponopono, porque dá para você ir direto nas memórias e nas crenças negativas. O EFT, que também é excelente, você puxa a memória, na verdade você nem precisa necessariamente se lembrar de algo, mas se você ouvia muito uma frase, ou você ouve muito uma frase relacionada àquela crença específica, você consegue fazer a limpeza a partir disso. Você já tem um ponto de partida, é aquela crença, então você vai lá, ou faz o Ho'oponopono para ela, ou resolve através do EFT, por exemplo, que eu acho uma técnica muito boa. Outras técnicas são, por exemplo, a técnica Hertz, PNL, tem muita técnica que você pode utilizar para ir alterando as suas crenças e resolvendo essas questões. Quanto mais rápido você conseguir resolver, mais rápido você atrai as coisas, porque você vai retirando aquela questão negativa do seu inconsciente, atualiza essa memória, ou enfim, atualiza a crença para algo positivo,
e aí fica mais fácil de você atrair. Outra coisa, quando você tá ouvindo subliminal, você não tá colocando um monte de informação só pra dentro. Você tá o quê? Atualizando as informações inconscientes que você tem. É por isso que às vezes o nosso inconsciente acaba tentando barrar de alguma forma ou resistir, porque ele acha que aquilo que você aprendeu é somente o que você tinha que ter na sua vida. Então, seu subconsciente ele precisa se acostumar com você atualizando as informações. Ele se acostumando com você atualizando as informações, vendo como algo mais natural, é como se você estivesse atualizando o Windows, por exemplo. Bom, nesse vídeo eu queria só trazer algumas informações e, enfim, trazer a minha visão para algumas das maiores dúvidas que eu vejo por aí relacionada a subliminals. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo para eu responder depois ou em outro vídeo. Se tiver questões suficientes, eu faço um outro vídeo. Eu vou retornar com os subliminals aqui no canal. Eu passei por um período aí de atualizações de crenças. Vou voltar agora, já com uma fórmula nova no Subliminals. Eu vou colocar a fórmula tanto na comunidade, eu vou explicar um pouco a fórmula na comunidade, e conforme eu for postando Subliminals que primeiramente vão ser relacionados à mentalidade, eu vou deixar no Google Docs, tá? Que vai ficar, que geralmente eu deixo na descrição. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal para receber os próximos, eu te vejo na próxima.